Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e no vídeo de hoje eu trouxe um tema muito interessante para vocês. Na minha carteira pública, que é a carteira Pinga Pinga, eu fiz 50 operações com opções entre vendas de call e venda de put. E eu sempre vendo ali ATM, né, com raras exceções, ou seja, bem na linha do mercado. A intuição é que a nossa chance de ser exercido seria de mais ou menos 50%, mas quando eu fui olhar quantas vezes eu estou sendo exercido aqui na minha carteira pública, foram apenas 8 vezes das 50, ou seja, uma em cada 6 aproximadamente. Ou seja, ao invés de 50% das vezes, eu fui exercido algo como 15% das vezes, muito menos, né? E aí, vendo isso, eu resolvi trazer um vídeo aqui explicando para vocês como eu faço para vender opções na linha do dinheiro, ATM, recolher muito prêmio, né? Ganhar muito prêmio e mesmo assim ser exercido pouquíssimas vezes, ter uma chance muito baixa de ser exercido. Se você gosta da ideia desse vídeo, deixa um like aqui, ele chega de graça para você. E se você quiser acompanhar a carteira Pinga Pinga, eu vou deixar o último vídeo dessa série aqui em cima, no izinho aqui em cima que tá passando. E se você quiser, tem a playlist da carteira lá também para assistir, basta entrar aqui no canal Eagle Educação e ir lá em playlists. Bom, e já indo direto pro assunto, né? Quais são as coisas que eu faço para ter uma chance muito menor de ser exercido, tá? A primeira coisa que a gente tem que notar é que a coisa principal de uma venda de put ou de uma venda coberta de call não é a opção, é a ação. Eu sempre explico isso lá para os meus alunos da comunidade Pinga Pinga, né? O mais importante da operação não é a opção, é a ação subjacente. Por quê? Numa venda de put, a consequência da venda de put, caso ela dê errado ali, é você ter que comprar aquela ação por aquele preço determinado. E numa venda coberta, né, caso dê errado, de certo modo, a ação subir muito e você ter que entregar aquela ação pelo preço determinado. Então, a ação é a coisa mais importante, tanto numa venda de put quanto numa venda de call. E a coisa mais importante é você saber que aquela ação é uma ação de qualidade, uma empresa de qualidade da qual você quer ser sócio, a qual você quer ter na sua carteira, que tem um histórico legal para você analisar, que tem finanças saudáveis, um negócio saudável, tá? E é uma empresa boa que você quer ter na sua carteira. Então, esse é o primeiro ponto ali de você pensar se querem fazer uma venda de put ou uma venda de call. Você tem que ter as empresas que você investiria, né? As empresas são investíveis no seu caso, para aí depois você analisar se está num bom momento para você fazer uma venda de put, uma venda de call, etc. A segunda coisa que você vai analisar antes de fazer uma venda de put e uma venda de call é a quantidade de opções que você vai vender. Isso é muito importante. A primeira regra e mais básica desse quesito é você não se alavancar, né? Você não pode ficar alavancado, porque aí muda completamente a operação. E uma operação que é muito boa, muito rentável, que diminui o seu risco, como é o caso da venda de put, da venda de call, se torna uma operação horrível, porque você não tem capacidade de assumir a ação caso ela caia. Então nunca se alavanque fazendo venda de put e venda de call. Mas além de não se alavancar, você tem que prestar atenção na quantidade de opções que você está vendendo. Por quê? Mesmo que você não se alavanque, digamos que você vende lá puts de Banco do Brasil, o Banco do Brasil cai, tá? Como aconteceu recentemente. Se você tinha 50% da sua carteira em notional dessa operação, quer dizer que agora a sua carteira é 50% Banco do Brasil. Isso não é saudável também. Então não é só não se alavancar, mas também pensar em quão alocado naquela ação você ficaria caso você fosse exercido. Então a quantidade é muito importante para esses dois critérios, né? O ideal é que você faça também em mais de uma ação, né? Para você não concentrar demais numa ação só. E aí você pode fazer quantidades menores em cada ação. Se você faz com 5 ações, você consegue alocar o seu notional de forma diferente entre essas 5 ações. Se você está fazendo com uma só, vai botar todo o notional naquela ação, e aí quando ela cair você vai ficar muito alocado numa ação só. Então tem que pensar nisso também. A terceira coisa que você vai olhar é o momento daquela ação, o preço, tá? Então o que você está buscando? Quando você está vendendo uma put, você está buscando olhar para ações que são de qualidade, que têm bom histórico financeiro, são saudáveis, que você quer ter na sua carteira e que já estão num preço que você acha um bom negócio assumir. Você pode ter essa análise de diversas formas. A que eu acho mais congruente, melhor, é a análise fundamentalista, né? Não precisa ser nada complexo, você pode fazer uma versão simplificada de análise fundamentalista, até porque as mais complexas vão errar também, assim como as mais simples, mas você tem que ter algum critério ali de preço, né? Do que é barato naquela ação e o que não é. Mas você pode usar outros critérios também, tanto separadamente quanto de forma complementar à análise fundamentalista. Por exemplo, análise gráfica, né? Usar suportes e resistências para definir preços baratos e caros. É melhor que seja feito junto com a análise fundamentalista, mas se você não quer, né, quer fazer só análise gráfica, pelo menos isso, né? Usar um suporte, uma resistência ali para saber se a ação já caiu bastante, bateu num suporte, que é um preço em que tem compradores ou não, ou se bateu numa resistência, o preço onde alguns players saem daquela ação e acabam derrubando o
preço. O último vídeo da carteira Pinga Pinga que eu fiz aqui, eu mostrei uma venda de put que eu fiz com o mercado no topo. E aí parece que é uma contradição, né? Porque eu acabei de te falar que você tem que buscar ações baratas do ponto de vista fundamentalista, técnico e tal. Então vamos aqui para minha tela que eu vou mostrar o exemplo com a última venda de put que eu fiz lá na carteira Pinga Pinga. Olha aqui na minha tela. Vocês estão vendo VEG, certo? VEG tá aqui, ó, 36,95 mais ou menos. Eu vendi uma put de VEG mais ou menos aqui nesse preço, tá bom? Eu vou dar um zoom out pra gente ver o que aconteceu com VEG. Olha só que interessante, tá? Isso aqui é um zoom out de VEG, beleza? Olha só onde VEG está, né? Não é um ponto de suporte aqui? Essa região aqui é uma região de briga entre compradores e vendedores há um bom tempo, olha só. Desde aqui atrás, né, tem briga aqui nessa região entre compradores e vendedores. Então, é sim um suporte de VEG. E mais, tá? Ela caiu da máxima aqui, ó, cerca de 38%, tá? Ou seja, ela tá mais ou menos 40% longe da sua máxima, que é um valor relativamente alto. Tudo bem que esse preço de máxima aqui era meio que um delírio, eu sempre falei isso de VEG, né? Mas depois de cair 40%, ela ainda tem múltiplos um pouco esticados, mas já começa a ficar um negócio muito mais interessante. Já começa a precificar um crescimento que eu consigo acreditar de VEG, diferente de quando estava aqui em cima. Então, escolha ações que estão perto de suporte se você vai fazer venda de put. E se você vai fazer uma venda de call, você tem que escolher uma ação que ela já andou um pouco na sua mão, né? Que ela já está num preço meio esticado, apesar de ser uma boa ação. Naquele preço você já topa vender um pedaço da sua posição ou até liquidar a sua posição porque você sente que ela já andou muito, esticou demais, está cara, seja do ponto de vista fundamentalista ou técnico, gráfico, que você quiser utilizar, né? No caso de uma venda coberta de calls, você vai procurar uma resistência lá, né? Uma resistência lá em cima, onde a ação bate e sempre volta ali, né? Tem muitos vendedores. Ou então, aquele múltiplo que está esticado para aquela ação, né? A ação, de repente, depende do critério que você for usar, mas ela paga X% de dividendo. Quando ela está pagando muito menos que isso, quer dizer que o preço dela subiu provavelmente, e aí você já não acha um bom negócio segurar ela. Ou então, um preço-lucro, qualquer critério que você for usar para análise fundamentalista, né? Ou você faz até um valuation mesmo, né? Um fluxo de caixa descontado. Não sei o seu critério que você vai usar. Mas você tem que achar que ela já subiu bastante, já está esticada, você já toparia abrir mão de um pedaço dessa posição. E aí é uma boa hora para você fazer uma venda coberta, extrair prêmios daquela posição, baixar o seu preço médio, receber prêmios na sua carteira. Curiosamente, quando você faz isso, você vai acabar vendendo puts perto de suportes ali, porque são momentos em que a ação bate e volta geralmente. Então, você vai ser menos exercido nessas puts, né? Vai ser mais exercido quando a ação furar o suporte e vier para baixo, e aí você vai ter que assumir a ação. Também nas vendas de call a mesma coisa. Se você está vendendo num topo lá, numa resistência, né? A maioria das vezes a ação bate lá e anda de lado ou cai, né? Então aquela sua opção que você vendeu vai virar pó. Se ela furar para cima, você vai acabar entregando aquela ação. Mas já perceba que você já botou as chances a seu favor, né? É muito mais fácil a VEG ter uma put virando pó de VEG ali no 37 do que era no 57, por exemplo, que ela estava no topo histórico totalmente esticada do ponto de vista fundamentalista. Já lá no 57, quando ela estava toda esticada lá, era muito mais difícil de uma call dar exercício. Por quê? Porque ela estava num topo, estava muito esticada, então a chance maior é dela cair. Pode ser que ela continuasse subindo? Pode ser, mas a maior chance era ela voltar, né, retroceder, corrigir um pouquinho. Então esse simples fato de analisar esse momento, né, se a ação tá mais barata ou tá mais cara, de um ponto de vista fundamentalista, gráfico, histórico, que você quiser usar, já bota as chances mais a seu favor. Uma outra dica que tem também, que é bem interessante, é a rolagem. A opção te dá uma alternativa de você rolar recebendo dinheiro, e isso é muito valioso. É um contrassenso até, né? Se você for pensar do ponto de vista de contabilidade, né? Toda vez que você assume uma obrigação, e você quer pospor, né, jogar para frente essa obrigação no tempo, vão te cobrar dinheiro para fazer isso, né? Mas na opção ao contrário, você joga a sua obrigação um mês para frente e você recebe dinheiro para fazer isso. Então aproveite esse aspecto da opção que é meio até contrassenso, mas que funciona muito bem. Se a ação subiu, passou do seu strike, role aquela opção. É simples assim, você vai receber mais dinheiro e mês que vem a gente vê o que acontece. Muitas vezes o que acontece é a ação cair e aquela opção que você rolou virar pó. Então você recebeu a venda da opção, recebeu 1, 2, 3 rolagens e depois ainda virou pó aquela opção e você continua com a ação na sua carteira, por exemplo, ou você não tem que assumir aquela ação. Tá? Então, use a rolagem a seu favor para receber dinheiro e jogar suas obrigações para frente. Isso vai aumentar a chance que você tem daquelas opções que você vendeu virarem pó. Se você quer aprender a fazer essa venda de opções, essa renda com opções, de forma segura, tranquila, serena, eu vou te convidar para entrar na minha comunidade Pinga Pinga. É o meu curso de opções. Tem grupo no Telegram, tem um monte de bônus legal para você lá e principalmente tem milhares de alunos satisfeitos
CrossFites que já passaram aqui na Eagle e que recomendam os meus produtos. Se você quiser entender mais como é que funciona o curso, eu fiz um vídeo, gravei um vídeo sobre ele, vou deixar no izinho aqui em cima, vou deixar na descrição, vou deixar no primeiro comentário aqui. Você clica lá, assiste o vídeo e vê se a comunidade Pinga Pinga é para você ou não. E se você usa algumas dessas técnicas, ou se você usa uma técnica que eu não conheço, que eu não falei nesse vídeo, para ter uma chance menor também de ser exercido, deixa aqui nos comentários e engaja com esse vídeo aqui para ajudar ele para frente também. Vou deixar novamente o vídeo sobre a comunidade Pinga Pinga aqui do lado. Eu vou esperar você lá dentro, quero receber o seu depoimento esse ano e foi um grande prazer gravar esse vídeo aqui para você. Grande abraço.